Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do The Nomadic Cast. Nesse episódio, a gente vai poder falar de um dos destinos mais interessantes para nômades digitais, embora não seja o favorito dos brasileiros. A gente vai falar um pouco sobre isso. Nesse episódio, a gente tem uma convidada muito especial e a gente vai poder falar muito sobre a Ásia, um dos lugares que eu acho mais legal. Todos nós aqui, inclusive, desse podcast, estamos na Ásia, cada um num lugar um pouquinho diferente aqui. Já passamos por lugares diferentes e a gente vai poder compartilhar um pouco as experiências com vocês. Eu sou o Fernando Canares, que eu sou nômade digital há quase 10 anos. E eu gosto da Ásia por conta da comida, da internet boa e porque a maior parte das pessoas são introvertidas como eu. Consequentemente, eu gosto muito mais aqui porque dá pra se virar tudo sozinho. E você, Sofia? Oi, gente! Sofia, nômade digital há 3 anos, e eu vim para o sudeste da Ásia pela primeira vez, finalmente, consegui arrumar o meu fuso horário lá, os meus horários, e consegui vir para a Ásia. Estou aqui há 4 meses, e eu tô adorando a cultura, os locais, é tudo meio que diferente do que eu imaginava. Seja muito bem-vinda à Ásia e volte sempre. A gente já tá aqui quase veterano, né? Eu e a nossa convidada. Eu já venho para cá há quase 10 anos e eu amo essa região. Eu acho muito legal poder estar aqui, enfim, conviver. A gente vai falar muito sobre cultura, a gente vai falar muito sobre comida, sobre pessoas nesse episódio. E falando sobre cultura, queria saber, Sofia, como foi a sua noite de ontem? A gente está aqui no primeiro dia do Ano Novo Chinês, ou Ano Novo Lunar. Aqui no Vietnã, onde a gente está, inclusive, eles chamam de Tet, que é o Ano Novo deles, e que tem um monte de comemoração. A gente sabe que está tudo parado aqui praticamente para as famílias comemorarem. Queria saber como é que foi a sua noite de ontem. Teve Réveillon também, igual a gente tem no Ocidente? Foi muito legal, muito bacana, eu tava ansiosa esperando por isso. Como eu tava aqui no Ano Novo do Ocidente, né, eu tava, no caso, no Vietnã, mas em outra cidade no Sul, eu consegui comparar mais ou menos como é que são as diferenças, e foi muito legal. Fogos de artifício, aqui na cidade em Da Nang não teve shows com drones, mas eu sei que em cidades maiores, como Ho Chi Minh, que é onde eu tava antes, teve show de drones, foi muito legal. Lindo de ver os fogos, mas assim, fogos como o Ano Novo Ocidental, que a gente também vê. O interessante é as tradições, né, que assim como nós temos as nossas tradições no Ano Novo do Ocidente, né, no Brasil a gente usa o branco para atrair paz, em amarelo para atrair dinheiro. Temos nossas superstições, aqui eles também têm a deles, então tem várias questões culturais muito interessantes, né, Fernando, em relação à reunião com família, entre outras questões que envolvem, né, a cultura vietnamita. E conta pra gente como é que foi a tua celebração. Bom, meu segundo Réveillon do ano, né? O primeiro foi o ocidental, foi lá em Hong Kong. Em Hong Kong teve uma queima de fogos muito legal, só que eu fiquei 6 horas e meia em pé para poder ver os fogos. Perrengão. Perrengão, mas foi programado que eu queria fazer isso. Para compensar, aqui em Da Nang, eu vi a queima de fogos do Réveillon da sacada de casa. Eu tô no apartamento com vista pra praia, com vista pra cidade, no 30º andar. Então ontem eu trabalhei, a hora que era para dar os fogos, eu simplesmente saí na sacada de casa, olhei e peguei os fogos e consegui comemorar e ver os fogos e tudo mais. Não deu pra encontrá-los, mas é porque realmente eu tava trabalhando, mas eu consegui ver pela sacada de casa. Foi um Réveillon ostentação pra compensar aquele Réveillon normal lá de Hong Kong. Que legal, né? É muito bacana que a gente tem essa chance de experimentar, de experienciar, no caso, né? Essas festividades. Eu estava pensando sobre isso ontem. Que bom que a gente consegue, no caso, foi uma coincidência para mim, não sei para ti, Fernando, que o Ano Novo aconteceu quando eu tô no Vietnã, porque algumas pessoas viajam também para conseguir vivenciar essas experiências. E, por exemplo, né, falando nisso, o Festival das Lanternas na Tailândia, que a gente conseguiu ir em novembro. Então, o nosso assunto de hoje, como o Fernando já antecipou, é a Ásia. Então, a gente vai falar sobre esse continente gigante, né, de 49 países, e esse continente é tão grande, ele é dividido em regiões, então a gente vai falar basicamente do sudeste da Ásia, que é os lugares que a gente está circulando por agora, mas, né, lembrando que a Ásia é tão grande que Turquia está na Ásia, Rússia está na Ásia, né, então tem outros países, né, os Emirados, o Catar. E Sofia, aproveitando que a gente vai falar de Ásia, olha que interessante. O The Nomadic Club fez uma pesquisa com os nômades digitais brasileiros, e aí, olha que triste pra gente que tá aqui na Ásia, porque de todos os nômades digitais brasileiros, somente 28% falaram que já vieram aqui para a Ásia.
Então, não é assim o destino queridinho dos brasileiros, muito provavelmente por causa da distância, mas a gente sabe que é o destino queridinho da maior parte dos nômades do restante do mundo. Então, a gente está aqui, inclusive, para profetizar, para a gente poder espalhar um pouco a palavra da Ásia, porque a gente sabe que é muito legal, é um lugar apaixonante. E aí, assim, em compensação a isso, quando a gente fala de Ásia, a gente perguntou também nessa pesquisa quais são os próximos destinos dos nômades brasileiros. E aí, assim, 9,5% respondeu que quer ir para a Tailândia. Então, assim, é um destino que a gente vai falar aqui, a nossa convidada para a gente vai falar, porque ela passou bastante tempo por lá. É o destino queridinho dos nômades brasileiros. Então, os nômades brasileiros que saem para ir para a Ásia, que vêm para a Ásia, na verdade, eles acabam indo para a Tailândia. Aí depois a gente tem Colômbia, Itália, África do Sul, Argentina, Chile. Aí depois que vem Japão, por exemplo, depois que vem Indonésia. Então, assim, quando os nômades pensam em Ásia, eles pensam muito em Tailândia. Mas, assim, a gente estava conversando aqui, inclusive, antes de começar a gravar, e a gente falou que, gente, Tailândia é só um dos países e talvez nem seja o mais legal. A gente tem uma convidada aqui que vai poder falar de vários outros lugares que são muito legais. A gente está no Vietnã, existem muitos lugares legais para a gente explorar. Então, assim, sem mais delongas, e assim, depois dessa introdução, a gente queria chamar essa nômade que é muito querida. E eu tive o prazer de conhecer ela lá em Chiang Mai, na Tailândia. A gente passou quase 2 meses juntos lá com os outros nômades, enfim, fazendo várias coisas. Inclusive, a gente foi no Festival de Lanterna. Foi muito legal poder conhecer ela. E por conta disso, por conta dessa experiência que a gente descobriu que ela tem de Ásia, a gente convidou ela para participar desse podcast. Muito bem-vinda, Caíse. Se apresente para os nossos ouvintes, conte um pouquinho quem é você e, enfim, onde que você está, o que que você já fez aqui na Ásia para a gente poder começar nosso bate-papo. Oiê, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Conheci o Nando e a Sofia lá em Chiang Mai e entrei na bolha nômade, assim, foi muito gostoso. Eu sou psicóloga e nômade digital. Estou morando na Ásia aqui há mais de um ano e agora, nesse momento, estou vivendo no Sri Lanka e pretendo ficar uns 2 meses por aqui. Ela tem experiência diferente dos outros nômades, hein? Provavelmente ela não vai falar muito de Tailândia, não, porque ela tem tantos outros lugares legais que ela foi, que eu acho que vai ser legal para a gente compartilhar. Bem, Thaís, para a gente ir começando aqui nossa pauta, nossa conversa, eu queria entender de você o seguinte. Então, você estava lá no Brasil, você tinha virado nômade digital e você decidiu vir para a Ásia. Eu queria que você contasse para a gente como foi esse processo de escolha. Por que que você escolheu vir para a Ásia? Como que você se preparou? O que que você levou em consideração para vir para cá? E se você achava que ia ficar mais de um ano, porque você já está aqui há mais de um ano, né? Então, conta para a gente um pouquinho desse processo. Como foi, assim, decidir vir para cá? Como é que você se organizou? Enfim, como que você fez as coisas acontecerem? Eu era psicóloga, tinha uma empresa no Brasil e trabalhando muito, começou a perder sentido aquela vida, né? Então eu comecei a falar, cara, tô trabalhando online, e se eu experimentar, trabalhar de outros lugares além de um consultório? Então fui para Bahia, depois fui morar na Argentina, na América do Sul, e foi quando era em 2022, estava um boom, Tailândia. Falei, é isso, eu acho que eu quero ir para o outro lado do mundo, porque eu sempre gostei muito da questão do budismo, da cultura asiática, era algo que eu já estudava um pouco sobre, e foi sentir assim esse chamado de vir para a Ásia. O que eu sabia da Ásia? Quase nada. Mas eu sentia que aqui tinha um mundo completamente diferente do meu, e eu falei, tá, pode ser que eu me sinta, né, segura nesse lugar como mulher sozinha viajando. Eu, então, organizei, foi um ano realmente organizando para abrir mão da empresa, testando meus estilos de viagem, até entender, por exemplo, o que eu gosto numa acomodação, qual é, por exemplo, a minha experiência ali, o que que eu quero do lugar. E foi assim que eu vim em 2023 para a Ásia, mas sim, eu vim com um plano de ficar 2 anos. Não vim com um plano de voltar para o Ah, Brasil, porque eu já sabia que eu ia gostar desse lugar. E nossa, aparentemente bacana. tá gostando muito, né? E, Nossa, assim. e conta pra gente aí, quais foram os lugares que você já passou, só pra galera que tá ouvindo ter uma noção, assim, dos lugares que você já visitou. Acho que todo mundo, quando chega na Ásia, chega primeiro pela Tailândia. Então, sim, passei pela Tailândia. É o lugar que abre a porta, assim, pra gente da Ásia. Então, Tailândia, Malásia, Japão, Hong Kong, Macau, Indonésia. Agora estou no Sri Lanka. E acho que só. Vietnã. Vietnã Vietnã, também. como assim, Onde Vietnã? a gente está? Eu acho que foi isso, assim. O que que eu gosto? Como eu viajo mais lento,
O que eu busco nas minhas viagens não é conhecer um país, é explorar o máximo desse país. Então, o Vietnã, eu explorei muito do Vietnã. Quando eu fui para o Japão também explorei muito, e agora estou no Sri Lanka, é isso. Eu busco mergulhar na cultura e a Ásia, ela te dá esse lugar, né? Então, eu não viajei tanto para a gente colocar isso em números, mas as experiências que eu vivi aqui na Ásia foram únicas. Mas, Caíse, tu sabe que o teu estilo de viagem é bem um estilo que eu gosto muito. A gente já falou até num episódio todo sobre viajar devagar e rápido, né? E eu gosto muito do que tu posta no Instagram em relação aos aspectos culturais. Eu gosto muito do teu estilo, porque tu conversa com os locais, tu se comunica com os locais, tu não fica na bolha nômade, tu não fica na bolha dos brasileiros. Sabe? Porque Uhum. a gente gosta de também andar com brasileiros, a gente gosta de andar com nômades também, mas eu acho legal que eu vejo que tu consegue explorar muito e conhecer bastante do que acontece nos países, né? E eu acho muito bacana. A gente às vezes viaja rápido e não tem esse tempo, né? Sim, a Ásia, ela exige que você esteja no momento presente, no aqui e agora. Então, quanto mais você se coloca nesse lugar de presença, mais você consegue olhar os detalhes da vida cotidiana do país que você está. E aí, com esse olhar curioso sobre as coisas, fica mais fácil você se conectar com a cultura, com os locais. Eu acho que a Ásia também ela exige uma adaptação, então dá para você viajar por país pela gastronomia, então você se permite num restaurante local e aí você conhece alguém local dali que te indica um prato diferente, que faz com que você mergulhe na cultura. Então, esse olhar atento, curioso, o coração aberto, sem julgamento, é o que a Ásia exige de você. Porque a gente não pode ficar, não, isso é certo, isso é errado. Não, isso é certo para eles. Né? Isso faz parte da cultura deles, isso não é meu, mas deixa eu ver sobre isso, deixa eu aprender isso. Então, ela te coloca nesse lugar de aprendiz. E, além disso, ela exige que você entenda como funciona uma sociedade e respeite esse lugar, né? Por exemplo, foi muito difícil para mim, na Malásia, o lugar que as mulheres ocupam naquela sociedade. Teve um choque cultural comigo. E eu, uma mulher independente que viaja o mundo sozinha, eu precisei rever isso e falar, não, eu preciso respeitar essa cultura, não que ela vai ser como a minha. Então, eu acho que a Ásia exige muito desse lugar. Olha só, e baseado nisso, a gente sabe que você tem um monte de história pra contar e a gente quer ouvir essas histórias. Mas antes disso, eu só queria fazer uma pergunta profissional, já pra puxar um gancho só dessa questão profissional e pra gente já falar um pouquinho disso. Então, você falou que você é psicóloga, você deve atender clientes no Brasil, em outros lugares, e você veio pra Ásia. E assim, a gente conversou com a Fabi, no nosso último episódio, inclusive, que ela é psicóloga, e a gente falou um pouco sobre essa questão de fuso horário, que é uma coisa um pouquinho mais complicada. Então, quando você vem, por exemplo, para a Ásia, a gente tem algumas dificuldades. Eu faço bastante reunião ao longo do dia, então eu tenho algumas questões, alguns probleminhas, às vezes, com o fuso horário. Não é tão ruim assim, mas eu consigo me virar. Mas eu queria saber para você, vindo para cá pela primeira vez, há um ano e meio atrás, um ano e pouco atrás, como é que foi essa adaptação do fuso horário? Você sofreu, você teve que se adaptar, você procurou clientes em outros continentes para tentar sanar isso, enfim, como é que você fez para lidar com o fuso horário? Eu acredito, Nando, que autoconhecimento ajuda muito nesse processo de adaptação. Eu sei e me conheço que eu funciono muito bem à noite. Então, não foi tão desafiador assim. No momento que eu estava no Brasil, me preparando para vir para a Ásia, eu tentei, por exemplo, dormir um pouco mais tarde, porque eu sabia que eu ia trabalhar à noite. Então, ter o hábito, às vezes, de acordar mais tarde e aí pegar a minha agenda e ir já modificando quando eu estava no Brasil, para quando eu chegasse aqui, eu não sentisse tanto o impacto disso. Mas, obviamente, foi desafiador, né? Eu acho que os 3 primeiros meses eu caía de sono às vezes, eu tinha que lavar o rosto, tomar um café para me manter acordada e tirar uns 10 minutinhos ali realmente para ter um sono reparador, porque realmente às vezes eu virava à noite e ainda viro, só que hoje é muito mais fácil. Não é uma questão assim, nossa, isso é a parte mais incrível, não, isso é a parte mais desafiadora de ser nômade da Ásia quando você trabalha com um fuso horário do Brasil. Só que nada é impossível, tudo é adaptado. À medida que eu fui vivendo aqui, morando aqui, eu fui organizando a minha agenda e os meus horários, para que fosse mais confortável para mim também.
E aí, a partir desses ajustes, eu consegui, por exemplo, ter 3 dias na semana que eu consigo trabalhar até mais tarde, mas aí eu vou dormir mais cedo antes. Então, começo a dormir tipo umas 6 da tarde, 7 da noite, acordo tipo meia-noite, atendo. E tem dias que eu trabalho muito mais cedo, trabalho mais 6 da tarde e vou dormir meia-noite. Então, eu vou ajustando isso de acordo com cada país. Mas a Ásia vai exigir essa adaptação de horários caso você trabalhe. E assim, você falou um pouco sobre o seu processo de escolha para vir, o seu processo de organização para vir para cá. Que dicas você daria para quem está pensando em vir para a Ásia? Mas eu queria quebrar isso de uma forma um pouco mais específica, porque acho que muitos ouvintes vão querer saber sobre isso. Como que uma mulher pode se preparar para vir para cá? Porque talvez tenha essas diferenças culturais, enfim, tem uma questão de segurança que talvez tenha ou não tenha. Então, assim, que dicas você daria para quem quer vir para cá, mas principalmente para mulheres que querem vir sozinhas? É seguro, não é? A comida é boa, tipo, tem que tomar cuidados extras, enfim, o que você sugere? Sendo bem honesta, acho que a primeira coisa para qualquer pessoa, para vir para a Ásia, tem que ter um bom porquê. Né, para chegar aqui, as coisas fazerem sentido com o que eu vejo, para que eu me sinta também conectada com a cultura. Então, começa a se questionar quais são os meus motivos que me faz eu querer ir para a Ásia. Tá, como que é o meu estilo? A Ásia, a gente pode ser mochileiro, pode ser nômade, pode ser viajante. Tá, qual é o meu estilo de viagem? Porque aí fica mais fácil eu adaptar isso aqui na Ásia. Quanto que eu tenho de dinheiro? Eu quero uma viagem mais high ticket ou eu quero ser mais mochileira? E isso, acho que quando você tem essas respostas, vai te ajudar a você ter uma experiência melhor na Ásia. Tá, como eu me sinto sozinha? Eu me sinto bem, eu gosto da minha própria companhia. Então, acho que a dica que eu dou é invista um pouco nesse processo de autoconhecimento, porque a Ásia, ela é um continente completamente diferente do nosso, que pode te levar tanto para fora, para você aprender e conhecer, quanto te levar para emoções dentro, uma viagem dentro que vai ser mais desafiador. Então, entenda seus medos, suas limitações, entenda, por exemplo, qual é o seu estilo. E sobre segurança, né? Enquanto mulher, agora falando do meu relato, eu sempre me senti muito segura aqui na Ásia. Falando sobre comida, vou ser honesta, gente, eu tinha muita dificuldade no início. Eu não comia nada de pimenta. E olha que eu sou baiana. Meu Deus, Nutella, como assim? Tu é baiana e teve dificuldade, Caíse? Nutella, me julguem. Nossa, eu lembro que eu fui com o Nando, eu já seguia ele, eu era muito fã do Nando, e ele sempre postava que Chiang Mai ele adorava comer um khao soi. Fui eu lá, plena, belíssima, eu chorava comendo esse khao soi de tanta pimenta. Só que olha como é a questão do processo de adaptação e o como é importante a gente ter a mente aberta para isso. Eu comi, eu falei, beleza, isso vai ser gostoso, eu vou aprender a gostar de pimenta. Essa Apoiei. relação. Chorou no cantinho. Pior que não, não chorei no cantinho, não, eu chorava na mesa ainda. Mas Como que pensamento pode? positivo. Não, aí, olha essa questão de você manter o coração aberto e se permitir vivenciar essa experiência em resistência. Eu falava, não, isso aqui vai ser muito gostoso. Experimenta, sente o sabor, além da pimenta. Então, foi um processo de adaptação, e que hoje, gente, a comida do Sri Lanka, onde eu tô hoje, assim, é apimentada. Hum. Nível rádio, assim. Hoje, se não tem uma pimenta, eu tô tipo, ai, tem uma pimentinha pra eu colocar aqui? Eu tenho um comentário sobre comida, Caís e Fernando, que é assim, eu adoro experimentar coisas, né? Assim como eu comentei antes, né, que eu admiro muito, no caso, as experiências da Caís em relação à cultura, eu gosto muito de conhecer a cultura, eu gosto de ler sobre e, mais ainda, conversar com as pessoas sobre, né, e com os locais também. E eu gosto de experimentar comida. Então, assim, me dá qualquer negócio, eu provo, né? Se for gluten free, né? E se tiver leite, eu tenho que tomar minha enzima. Mas, né, se eu posso comer, eu como qualquer coisa. Então, eu provo tudo. E a pimenta, eu comecei lá na África do Sul ainda, um ano atrás. Eu conheci uns nômades, assim, eles adoravam pimenta, são americanos, e aí eu pensei, eu vou aprender. E eles debochavam de mim, que eu não comia com pimenta, né? Porque no Rio Grande do Sul a gente não come pimenta, é sal na carne. E eles debochavam de mim. E aí eu fiz assim: eu vou aprender a comer com pimenta, comida com pimenta, eu vou. E eu comecei devagarinho.
Em casa, fui colocando. Agora eu tenho uma resistência um pouco melhor, mas eu ainda choro, Caís. Eu sou que nem tu. Nem tanto, tá? Mas é interessante essa questão de provar, né? Então, tu tá no Sri Lanka, tudo é pimentado, mas tu vai lá e tu insiste. Porque tu quer também provar e experimentar o que, né, que eles fazem. Mas, Sofia, nem sempre foi assim. Eu confesso que comecei a, né, me permitir experimentar as coisas uns 8 meses pra cá, depois que eu viajei com uma amiga e que ela me forçava nesse lugar. Por isso que eu falo assim, a Ásia, ela exige muito mais do mental, de você abrir mão dos seus preconceitos, do seu julgamento, do que qualquer outra coisa. Então, eu cheguei assim, sim, muito preconceituosa. Lembro que a gente estava em Singapura, e é caro, Singapura. E aí a gente foi no bairro chinês, ela queria comer uma comida chinesa. Eu olhei e falei, gente, parece uma água suja, não vou comer isso aqui. Aí ela falava assim, experimenta. Eu falei, mas gente, como que eu vou experimentar essa água suja com macarrão dentro, sem sabor? Gente, eu queimei a língua. Eu fui, tipo, um pouquinho experimentando. Quando fui ver, tava eu assim, ai, vamos comer um chinês de novo? E foi nessa, por exemplo, que eu tive uma experiência muito engraçada, que eu comi sapo no Vietnã, com uma vietnamita. Eu adoro as imersões culturais, locais. Eu aluguei um apartamento e aí lá no aplicativo tinha que eu era psicóloga e ela achou muito interessante pelo fato de eu ser psicóloga e foi lá me conversar comigo, me conhecer. A gente trocou um pouco ali. Em algum momento ela falou pra mim: "Você quer conhecer Hanoi?" Aí eu falei, quero. Ela foi, pegou a motinha, eu fui com ela pela cidade, explorar a cidade de Hanoi. Aí foi muito legal, só que chegou um momento ela falou assim: vamos jantar? Eu falei, claro. Aí eu querendo fazer a pessoa, né, com imersão local, cultural. Falei, vamos, qual é o seu prato favorito? Vamos jantar ele. E ela disse, sério? Eu falei, sim, sério, eu tô aberta a tudo. Isso eu tinha acabado de me permitir experimentar as coisas. Corta pra parte que eu não tava aberta pra tudo, tá, gente? Eu só queria imersão local. Cheguei lá no restaurante, gente, era sapo de tudo quanto é jeito, frito, assado, grelhado. Meu Deus! Com diferentes sabores também, diferentes temperos. E o Exatamente. sapo inteiro, porque aqui é o sapo inteiro. Eu vi no mercado, gente, o sapo inteiro. Exatamente. E aí foi uma degustação de sapos. Eu olhei pra ela e falei, gente, eu faço a linha educada, o que que eu faço nessa situação? E ela tão bondosa, tão carinhosa, foi falando, vai comendo a pele primeiro, ou vai comendo essa parte primeiro. Eu não sabia o que era pior naquela situação. Mas assim, eu me permiti. E vocês sabem que sozinho eu acho que eu não provaria. Mas com outras pessoas eu acho que sim. E aconteceu comigo duas vezes, na verdade. Uma delas em Hong Kong. Eu também saí com um casal de amigos que mora lá. E assim, eles falaram: a gente vai te levar no nosso restaurante favorito. Falei, nossa, o que pode dar errado, né? Aqui em Hong Kong e tal, normal. E aí eles me levaram no restaurante, que tinha noodles, que lá é comida chinesa, cantonesa é muito noodles, né? Então tinha muito macarrão. E aí era basicamente um bowl com noodles, com aquela água suja que a Thaís falou, e tinha todos os pedaços de porco que vocês possam imaginar. Então tinha rim, tinha tripa, tinha coração, alguma coisa assim. Foi muito nojento. Só que assim, eu tava com eles. Então, primeiro, não tinha como eu fazer a desfeita, né? Pô, eu tava ali junto com eles. E segundo que assim, né? Você vê as outras pessoas comendo e fala, se eles estão comendo, eu também vou comer, né? Mas eu confesso que foi uma experiência bem complicada. Aí outro caso que aconteceu foi em Seul. Em Seul também, eu encontrei um casal de amigos brasileiro e eles tinham um amigo de lá. E aí esse amigo convidou a gente para ir num restaurante super local também. E a gente foi. E mesma coisa, chegamos lá, eu achei, nossa, vou comer comida coreana super gostosa. E ele já começou pedindo rim, já começou pedindo pulmão e língua. Então, tipo, que são coisas que eles comem. É muito engraçado, né? Porque a gente vê dorama, vê essas coisas, tipo, eles só comem arrozinho, não sei o quê. Na verdade, a comida raiz da Coreia são essas coisas assim, são esses aperitivos, que são essas comidas bem bizarras. Mas assim, experiências, né? Então, assim, eu sofri comendo, mas eu acabei comendo, enfim, não foi tão difícil. E é muito engraçado, assim, porque a comida daqui, as pessoas olham muito, principalmente quem não veio pra cá, né? As pessoas olham muito a comida daqui como uma coisa muito bizarra, porque elas olham muito pra TV e olham muito pra esses posts. Por exemplo, os posts que mais entregam no meu Instagram são os posts de comida bizarra. E eu já recebi muito comentário disso. Nossa, eu jamais comeria o que você come. Nossa, você come muita coisa difícil. E assim, nem é tanta coisa diferente assim. Se a gente for ver, eles comem frango, eles comem arroz, eles comem macarrão. Óbvio que às vezes destoa, às vezes tem algumas coisas diferentes, tipo o sapo. Eu tenho certeza, Caís, de todos os pratos que você provou aqui, as pessoas, quando você chegar no Brasil, elas vão perguntar pro sapo. Ah, e o sapo que você comeu? Você pode ter comido 50 comidas gostosas e diferentes.
Mas as pessoas vão perguntar do sapo. Porque é um negócio exótico, né? É um negócio diferente. Exatamente. E falando nisso, eu tenho uma pergunta pra vocês dois. Assim, como eu sou nova na Ásia, né? Estou aqui há 4 meses e eu tenho a minha limitação. Eu não posso comer glúten, então eu me limito muito. Às vezes tem glúten nos caldos, né? Então às vezes eu não posso comer. E a minha pergunta é uma pergunta que muita gente faz e muita gente tem medo da intoxicação alimentar. Porque, assim, lembrando, a Ásia é gigante, Índia tá na Ásia, né? Tem os outros países, todo mundo fala da Índia, né? Que tem essa questão. Mas a gente vai falar dos países que vocês já conhecem. E o que vocês acham sobre essa questão da intoxicação alimentar? Vocês já passaram por isso? É mito? Porque tem gente que tem medinho de comer, né? Por causa disso. O que vocês acham? Eu acho interessantíssima essa pergunta. E o que eu costumo fazer? Eu gosto muito de comer em restaurantes locais, mas eu sempre observo se aquele restaurante está cheio, tem uma rotatividade de comida. E quando eu vejo que tem uma rotatividade de comida, eu me sinto mais segura para comer naquele lugar. Outras coisas também, eu gosto muito de olhar o Google Maps para entender as avaliações, o que as pessoas dizem. Principalmente se lá na avaliação é um estrangeiro, então ele vai ter um paladar mais ocidental como o nosso. Por exemplo, eu estava em Bali e lá é muito famosa a Bali Bay, que é essa intoxicação. E aí eu estava próximo de um restaurante que era bem avaliado, mas tinha realmente algumas pessoas dizendo que naquela semana estavam sofrendo com algum tipo de mal-estar, enfim. Então eu vou evitando alguns lugares usando o Google Maps e o meu olhar crítico realmente dali. E você, Nando? Então, você sabe que no último mês eu sei somente de uma pessoa que passou mal aqui na Ásia. Duas pessoas que passaram mal. Comendo comida de rua e tal, de todas as que eu conheço que estão aqui. No Brasil, 90% das pessoas que foram pra praia passaram mal. Então a gente tava, porque Ásia, não sei o quê, mas tem se tornado uma rotina nas praias brasileiras, inclusive, quem vai passar o Réveillon volta com dor de barriga. Tem até Olha só. tem o nome da doença lá e tal, mas, tipo, lá no Brasil tá muito pior que aqui, se você for pensar. E aí, assim, o que acontece aqui na Ásia? Realmente, o que a Caís falou faz muito sentido. Você tem que só cuidar. Tem que ser um lugar que seja realmente mais movimentado, um lugar que pareça mais limpinho. Um grande cuidado que precisa ter aqui é a questão. Duas questões, na verdade. A primeira delas é a questão da água. Então, assim, muito importante você sempre beber água que seja fechada, tipo, não beber água da torneira. Em alguns países, ou melhor, alguns países ou algumas regiões que são um pouco mais perigosas, até recomenda-se que você não escove os dentes com a água da pia. Então, que você use uma água mineral até para escovar os dentes. Então, tem alguns lugares que são um pouquinho mais assim, mas no geral é super tranquilo. Se você pega um Airbnb num prédio um pouco mais moderno, fica num hotel bonzinho, provavelmente vai ter um filtro, vai ser super interessante, assim, super tranquilo. E a outra coisa importante é cuidar da higiene. Então, muita gente às vezes esquece de usar um álcool em gel, de lavar as mãos. Assim, isso é uma coisa básica em qualquer lugar do mundo. Então, assim, tem gente que pega intoxicação alimentar, sei lá, em Nova York, nos Estados Unidos, sei lá, na Suíça. Por quê? Porque às vezes você não lavou a mão e alguém que passou ali pode ter contaminado. Então, assim, ter um mínimo de higiene já ajuda. E essa questão da água eu acho que ajuda bastante, sabe? Então, e o que a Cris falou, de cuidar um pouco dos restaurantes, eu acho que isso ajuda bastante. Tem muito street food aqui também, que a gente sabe. Dá pra comer. Eu adoro comer street food, eu vou nos lugares, a gente comeu inclusive lagosta aqui, num street food aqui em Da Nang, e eles vão lá e fazem a lagosta na tua frente e tudo mais. A questão é você cuidar para que sejam coisas mais frescas. Como tem muito street food, tem alguns tipos de comida que eles ficam ali por 1, 2, 3 dias, que você começa a perceber, sabe? Então, assim, tem que sempre optar por comidas mais frescas e, de preferência, tudo que for frito ou tudo que for assado. Cozido, sabe? Tipo, não tente comer coisas muito in natura em street foods, porque isso pode ser um grande problema. Dá pra comer sim, dá pra aproveitar. Só realmente tem que tomar um pouquinho desses cuidados mais higiênicos, que geralmente não vai dar problema. Tipo, eu tô aqui há, sei lá, 6, 7 meses e não tive problema algum. Tem gente que tá aqui há um bom tempo também não teve problema nenhum. Não lembro se a Caís já teve algum problema. Cada vez menos eu tenho ouvido falar sobre problemas de saúde aqui, tá? E realmente, foram 2 casos, acho que que eu ouvi esses últimos anos. Um deles, inclusive, foi no lugar onde eu também tive há 10 anos atrás, que foi em Ao Nang, lá na Tailândia. Então, Ao Nang fica perto de Krabi. É um lugar muito lindo, muito lindo. Todo mundo vai pra lá, inclusive. Só que lá é famoso, lá e Krabi, né? São esses 2 lugares. Eles são famosos por ter essa questão de intoxicação alimentar. Então lá já é sabido. Então, assim, se você vai pra lá, já se prepara, já leva álcool em gel, já toma água de garrafinha, enfim, já se cuida, porque lá é bem normal. Muita gente que eu conheço que foi pra lá já teve problemas. Mas, no geral, não é um problema. Eu diria que, no geral, tá mais perigoso ir pras praias brasileiras do que aqui para o Sudeste Asiático. É interessante isso. Eu até comentei porque às vezes é um medo, parece até irracional das pessoas que não pesquisam, né? E aí entra, eu
pensei agora nessa pergunta em relação a fazer pesquisas, porque parece que as pessoas só sabem o que falam quando tá nas redes sociais, né? Ou então repetem estereótipos de anos, né? Então, assim, Caís, eu tô curiosa. Tu fez, assim, tu sempre faz uma pesquisa antes de ir para os países? Tu foi pro Sri Lanka e tu aprendeu sobre Sri Lanka no Sri Lanka? Ou tu pesquisou antes para saber o que é comida típica, quais são as tradições, quais são os cumprimentos na língua, no idioma local? Tu pesquisa isso tudo ou tu vai mais na espontaneidade quando tu viaja? Eu geralmente costumo me conectar com alguém que já foi para o país para entender o ponto de vista dele, para entender o que que ele gostou, o que que ele não gostou, e até para pedir dicas do que comer, né? Aqui para o Sri Lanka mesmo, eu tinha duas amigas que estavam aqui, então elas me deram muitas dicas de pratos típicos, de alguns restaurantes, de algumas regiões. Mas sim, eu costumo entender um pouco sobre a cultura, estudar sobre a cultura. Assim que eu chego, mantenho o meu olhar atento para entender como as pessoas se comportam, para que eu também me adapte ao lugar e entender também um pouco sobre as vestimentas, sobre as regras daquele país. Então, no Japão mesmo, eu usei muito meu olhar atento, mas também essa pesquisa de entender, por exemplo, como me comportar no transporte público, as roupas. Eu faço as duas coisas. Ou eu sento e estudo, ou eu sento com uma pessoa que já foi e busco referências daquele lugar. Por exemplo, o Nando foi uma grande inspiração quando eu decidi ir para Chiang Mai. Ele sempre postava, por exemplo, de um restaurante legal que ele gostava. Então, o Khao Soi, que o Nando sempre postava nas redes sociais, acabou se tornando meu restaurante favorito. Uma coisa que eu gosto muito, se eu não tenho nenhum amigo que foi para aquele país, eu costumo pesquisar no Instagram mesmo, né? Pessoas que foram, dar uma olhada ali nos destaques, entender qual a opinião dela, alguns restaurantes que ela foi, aí já vou salvando ali no Google Maps. Eu fui para Macau. E eu não conhecia ninguém que tinha ido para Macau. Então eu precisei fazer essa pesquisa mesmo no próprio Instagram mesmo. Eu colocava lá hashtag Macau e entendia, né, o que que as pessoas estavam falando, olhava os destaques. E se eu, sei lá, não entendesse porque estava em outro idioma, eu dava um print, buscava ali no Google Tradutor. Mas para realmente entender o que tinha naquele lugar, entender um pouco da cultura. Então, basicamente é assim que eu funciono. E assim, já que você falou que pede dicas para as pessoas, eu queria pular o assunto, queria para um próximo assunto que eu acho interessante. Que eu queria falar um pouco sobre pessoas. Só que esse assunto de pessoas eu vou quebrar em duas partes, que eu acho importante a gente quebrar, porque a gente está num podcast para nômades digitais também. Então, primeiro, antes de perguntar sobre os locais, eu queria te perguntar sobre os nômades digitais. Como que você se relaciona com nômades? Como é que você encontra os nômades? Você tem amigos nômades? Que lugar que você mais gostou de encontrar nômades? Que lugar que você teve dificuldade para encontrar nômades? Como que foi a tua experiência com nômades aqui na Ásia durante esse tempo? Eu acabei de vir de Chiang Mai convivendo com mais de 30 nômades, inclusive o Nando, a Sofia. Eu tava numa bolha da galera nômade e lá é muito fácil de encontrar. Quando você tá em cidades que tem essa bolha ou que já, né, tem essa fama, fica muito mais fácil essa conexão com as pessoas. Então você vai num cowork, você vai num café, você se conecta. Mas vamos pegar aqui no Sri Lanka, né? Eu tento buscar grupos no Facebook, grupos no WhatsApp, para que eu consiga ter uma interação. Aqui no Sri Lanka, inclusive, eu descobri que tinha um grupo de nômades. Eu descobri pelo próprio grupo do Facebook. Eu geralmente coloco assim, nômades digitais no tal país lá no Facebook, então eu tento dar uma lida ali para ver, né, quem é a galera, como é a comunidade. E então eu tento inserir nesse grupo para me conectar com outros nômades. Então aqui mesmo eu consegui me conectar. Hoje mesmo tem um evento da galera nômade na praia, porque eu estou na cidade de Iriquetia, que é a parte onde fica concentrados os nômades digitais. Então, são lugares que te proporcionam essa experiência com outros nômades. Mas quando não tem, aí realmente eu busco a imersão local, a me conectar com os locais. Para ser bem honesta, eu fujo um pouco da bolha do nomadismo, porque às vezes eu esqueço, assim, de viver uma outra parte que faz sentido para mim, porque eu tô tão inserida ali, às vezes, que fica difícil, sabe? Eu separar a Caíse nômade da Caíse que às vezes é viajante. Então, em Chiang Mai eu não tive nenhuma imersão local, eu fiquei realmente na bolha do nômade.
não teve em Chiang Mai, mas a gente sabe que tem amizades aí em Bangkok, né? Tem um senhorzinho que se dando aula, virou amiga. E eu queria usar esse gancho para falar sobre locais. Queria que você contasse como é que você conhece os locais, como é que você emerge com os locais, como é que, enfim, como é que você conheceu esse senhor tailandês, inclusive, que eu sei mais ou menos da história, mas se você puder contar. Essa é a minha parte favorita, da minha viagem, assim, pelo mundo, pela Ásia. Fazer essas conexões com locais. Eu estava sentada na praça em Bangkok lendo um livro, e aí chegou um senhorzinho falando em inglês, só que como eu estava ali tão concentrada no livro, eu não tinha entendido. Mas em algum momento ele perguntou se eu falava espanhol, porque ele gostaria de praticar espanhol, ele estava estudando. Eu disse que sim, então a gente começou a conversar em espanhol, só que o espanhol dele era bem básico, assim, ele tirou um dicionáriozinho tailandês e espanhol da bolsa e tentava ler as palavras para falar. E eu comecei a ensinar para ele dia da semana, comecei a ensinar para ele algumas frases. E aí eu propus para ele, eu falei, olha, você quer que eu te dou aula de espanhol? Aí ele disse, ai, claro. E aí ele falou, e em troca eu posso te levar para restaurantes para você conhecer da comida e eu te ensino sobre templos, sobre a cultura, porque eu fui monge budista por 3 anos. Eu falei, é isso, vamos. Então, dali mesmo, ele já falou, vamos num restaurante. Aí a gente foi, gente, assim, essa parte eu tá com o coração aberto para os restaurantes para comer. Que bacana, muito legal isso que tu falou sobre a troca de idiomas, e aí eu quero fazer uma outra pergunta para ti, Caíse, que é o inglês. Você sabe que eu puxo isso, né, muito porque é o que eu vivo diariamente, né, o ensino de inglês, e qual é a tua opinião e as tuas experiências em relação ao inglês do pessoal na Ásia? Porque se tu chegou ao ponto de ensinar espanhol para um monge ex-monge tailandês que fala tailandês, como é que foi a comunicação do inglês, né? O inglês dele era o inglês bom? Como é que é o inglês do pessoal dos locais no Vietnã, o inglês dos locais no Sri Lanka? Então, assim, tu consegue se comunicar bem com o pessoal usando inglês ou às vezes tem uma barreira linguística e dá mal entendidos? Pode contar um pouquinho pra gente? Uma das coisas que me surpreendeu muito aqui na Ásia, assim, as pessoas falam inglês. As pessoas, se elas não conseguem, por exemplo, se comunicar em inglês, elas já pegam o Google Tradutor na hora ali para tentar comunicar com você. Acho que o único país que eu tive dificuldade com o inglês mesmo foi no Japão. Mas, né, de qualquer forma ali, o Google Tradutor acabou ajudando muito. Mas eu não senti dificuldade com o inglês, não. As pessoas sabiam muito. Esse senhorzinho, inclusive, ele é guia turístico credenciado em francês. Em francês! Ele é Em poliglota! francês, ele fala inglês, tailandês, francês, estava estudando espanhol e mandarim. Incrível, Sim, incrível. e o que me chama a atenção é essa vontade mesmo de aprender idiomas. Inclusive, eu reencontrei ele em Chiang Mai. É, e ele comprou uma passagem, tá indo para Costa Rica para fazer um intercâmbio para aprender mais espanhol. Porque o espanhol ia mudar a parte financeira dele, ele ia ganhar o dobro, porque está crescendo muito o turismo, né? Nessa parte da galera da Espanha, da galera da América do Sul mesmo. Mas voltando para a história dele, só para finalizar, eu acabei morando em Bangkok um mês, dando aula para ele, 2 horas por dia, e ele me levava nos restaurantes, me apresentava os amigos dele, a classe foi crescendo. Ele, você pode dar aula para meu amigo? Aí eu falei, posso. E aí a gente foi, sentava na praça, sentava num café, e a gente foi ali, tentando fazer essas conexões, eu ensinando ele, ele me ensinando. E aí teve um dia para ele que eu falei assim, ó, hoje é prova prática, você vai me levar para vários templos e vai ser tudo em espanhol. E aí a gente viveu assim esse momento. Ele me levou para vários templos, ele me ensinou muito sobre o budismo, me ensinou sobre meditação. E aí a gente tem essa conexão até hoje. Ele foi me reencontrar em Chiang Mai, que ele estava com um grupo de franceses lá, e a gente mantém um contato. E bonitinho que ele fala assim: Mi maestra bonita! Meu Deus, eu quero que você apresente ele como amigo. Eu quero ser amigo dele também. Eu que sou introvertido, agora eu quero ser amigo dele, de tão legal que ele parece ser. E engraçado que ele fala assim: minha amiga, se você quiser vir para Bangkok, ele tem um quarto lá que ele aluga, né? Você e seus amigos podem vir, podem ficar de graça aqui. Eu falo, não, fica tranquilo, por favor. Querido.
Você sabe que você falou de idioma e de Japão e tudo mais. Sobre idioma, eu tenho uma teoria. E isso é uma O coisa quê? que tá muito gringo que vem pra cá. Quanto melhor for teu inglês aqui no Sudeste Asiático, menos você vai se comunicar. Porque eu já vi, por exemplo, muito americano sofrendo. Porque o americano fala tudo certinho, com as gírias, e ele acha que as pessoas vão entender. E não entende. Uhum. Quando chega a gente brasileiro com inglês razoável, a gente se vira muito bem, porque a gente vai falar palavras mais simples, vai falar frases mais simples, vai apontar e vai se virar. E eu tenho muitos amigos que vieram pra cá com inglês basiquíssimo. E se viraram super bem. E, enfim, a coisa foi andando. Então, dá pra se virar sim, tá? O medo que muita gente tem é isso. Tipo, eu vou pra Ásia e não vou conseguir me comunicar. Bobagem, tá? Você vai conseguir, provavelmente, porque eles fazem muito esforço. Eles são, na maior parte das vezes, solistas. E sobre o Japão, você falou, eu passei 2 meses lá. E, assim, eu percebi que os japoneses, eles são muito queridos. Eles vão fazer de tudo para tentar te entender, eles vão puxar o Google Translate, enfim, eles vão se virar um pouquinho. E aí, uma coisa só curiosa, quando eu tava lá, eu fui para Sapporo, que fica em Hokkaido, que é a ilha ao norte. E eu descobri que isso é uma carta na manga, uma carta coringa, se você quiser que um japonês goste de você. Porque Hokkaido é o lugar mais legal do Japão para os japoneses. É de onde vêm as melhores comidas, da onde eles fazem as melhores coisas, é onde eles vão tirar férias. Então, assim, se você falar que conhece Hokkaido, ou que você foi para Hokkaido, você conquista o coração do japonês na hora. E eu percebi isso, tá? Às vezes eu tava uma semana para ir para Hokkaido, e às vezes eu ia nos restaurantes e tal, as pessoas falavam, você tá gostando do Japão? Eu falei, tô gostando, não sei o quê, tô aqui em Tóquio, e tô indo para Hokkaido semana que vem. Pronto. Eu falava isso, eles ficavam desesperados, eles ficavam doidos. Meu Deus, você vai pra Hokkaido, que legal, não sei o que, a gente chama Hokkaido. Então, assim, fica a carta coringa, tá? Se você quiser conquistar os japoneses, fale de Hokkaido, conheça um pouquinho sobre o Hokkaido, que vai ajudar bastante. Eu não sei se você teve, e até eu queria emendar nisso, né? Você falou do tailandês. E das outros países, como é que foi? Você conseguiu conhecer pessoas, você conseguiu se desdobrar com os locais, enfim, como é que foi a tua experiência com locais em outros lugares, além da Tailândia? Só voltando rapidinho, falando da questão do idioma e do inglês, eu cheguei aqui, gente, com inglês bem básico. Eu mal conseguia fazer um pedido num restaurante. Mas tem uma coisa que eu aprendi aqui na Ásia. Às vezes, é, a forma como você olha, a forma como você está aberto para a experiência, as palavras não se fazem necessário, né? Eu lembro que eu estava na Tailândia, tinha uma senhora, não falava nada de inglês, a gente se conectou, né? Ela me entendia, eu entendia ela. Às vezes mímica funciona, Google Tradutor tá aí. Em outros países, eu também tive essa experiência, com pessoas que não falavam inglês. E simplesmente só por você estar do lado, o olhar, o sorriso, também conecta, né? Não necessariamente ali eu preciso estar conversando, preciso estar entendendo. Às vezes só o fato de estar aberta. Aqui no Sri Lanka eu estava morando com uma família. Eu até postei no Instagram. E tinha uma senhorinha que ela só falava assim: Good morning, pra onde você vai? Só. Ela não falava mais nada. Eu nem sei se ela entendia pra onde eu ia. Mas ela sempre me recebia com um sorriso. Ela não sabia perguntar, por exemplo, se eu queria uma manga. Ela já me dava a manga na minha mão. Então, essas experiências em outros países, se você está aberto, não importa se você fala inglês, se você não fala inglês, eu acho que a minha postura conta muito, assim. Se, obviamente, eu falo algumas coisas em inglês, vai me ajudar a ter uma experiência muito melhor numa questão de hotel, num restaurante, para alugar uma moto, isso é um tópico legal. Para eu conhecer outras pessoas como outros nômades, além da bolha, né? Da questão dos nômades brasileiros. Mas não se prenda a isso, não. A gente pode aprender o inglês no caminho. Então, o que que eu fiz? Eu senti essa necessidade de melhorar meu inglês. Eu contratei uma professora de inglês e comecei a investir, né, no inglês, só que algo mais focado para essas experiências locais, para a minha experiência aqui na Ásia ser cada vez melhor. E eu acho que até em casos de emergências e tal, você vai ter que falar inglês. Então, assim, não adianta você também falar, você achar assim, eu não sei falar nada de inglês, eu vou falar marromeno do jeito que for, quando apertar, ferrou. Que daí eu não vou, tipo, eles não vão entender português. Tipo, na pior das hipóteses, eles entendem inglês, pelo menos, né? Ou alguém entende inglês. Então, assim, venha com o mínimo de inglês, obviamente. E, obviamente, se você conseguir melhorar seu inglês ao longo do período aqui, acaba ajudando bastante, né? Tem uma questão também, às vezes, até da vontade dos nômades de se comunicarem com as pessoas, né? Tem pessoas mais introvertidas, né? Introspectivas, que não querem bater papo. Mas tem pessoas extrovertidas que querem ter que quer conversar com os locais ou com outras pessoas que eles vão conhecendo ao longo da jornada de uma forma mais intensa, falar sobre né, economia, sobre espiritualidade,
sexualidade, religião, e aí tem que ter um inglês, porque, né, tem pessoas que têm o inglês de sobrevivência, o inglês básico, né, porque aí tem aqueles 3 níveis, né, tem o inglês que tu se vira nos 30, né, tem o inglês ali, o sobrevivência, que tu consegue conversar por 1 hora, mas de coisas mais banais, e tem o inglês que é, né, o rumo à fluência, que é para conversar de assuntos intensos, né, então, quando a gente fala de inglês, pensando que inglês é uma língua franca, depende muito dos teus objetivos como viajante, né? Conhecendo nômades, eu tô falando isso baseado nos todos os nômades brasileiros que eu conheci até hoje. E eu percebi, eu sempre pensei assim, vai ter. Eu acho que vários nômades vão ser como a Caíse, que vão querer estudar inglês, eu pensei, né? Quem é nômade, tá viajando, precisa de inglês. Então eu pensei, né? Tem muitos nômades vão precisar de aula, mas eu vejo que tem nômades com inglês A2, B1, ou seja, com pré-intermediário, às vezes até mais ou menos, e se viram. Então, acho que vai muito do teu objetivo, né? A Caíse quer se comunicar mais, mas às vezes também tem as limitações das pessoas locais, então vai muito pra onde tu vai. Caíse, vamos aproveitar para fazer um ranking aqui, já que você já passou por vários países, sobre Sim. inglês. De todos os países que você foi aqui da Ásia, né? Do Sudeste Asiático, a gente sabe que a Ásia é gigante. Mas dos países que você foi, qual foi o que deu para se virar mais em inglês? Nossa, pergunta difícil, Nando, porque, por exemplo, Hong Kong, o inglês está ali na base do idioma oficial, né? Mas acho que Tailândia as pessoas falavam bastante, assim, nos lugares que eu passei. Não tive dificuldade, assim, de me comunicar. A Indonésia também, eu tive facilidade com a questão do inglês, não tive dificuldade, não. Acho que o ranking seria esses 3. Eu acho que você Ah, esqueceu de colocar nessa lista Malásia, que na teoria o inglês é um idioma oficial. Não sei se você. então, é que na Malásia eu não tive um longo tempo lá para realmente entender mais sobre a cultura. Então Tu eu ficou um mês? te- fiquei um mês, mas eu fiquei um mês numa ilha que é Langkawi e eu não tive realmente essa imersão local. Eu estava mais fechadinha ali, focada no projeto. Então não tenho tanta opinião assim. É porque eu lembro que o país que eu me sinto mais confortável, que eu indico para as pessoas que querem ficar mais confortável de forma barata aqui, é a Malásia. Tipo, vai para Kuala Lumpur, porque quase todo mundo vai falar inglês. Tipo, os sinais são em inglês, então, tipo, óbvio que se você tiver dinheiro, você vai para Singapura. Singapura, inglês é idioma oficial, mas daí é Singapura, né? Você Ou sabe. Hong Kong, né? E exatamente, Hong Kong também dá para se virar. Agora, o inverso. De todos os países, qual você acha mais difícil se virar? Mesmo sabendo inglês, ou enfim, mesmo tentando se virar, qual que você acha mais difícil aí de se comunicar? Ai, sendo bem honesta, acho que o mais difícil de comunicar foi o Japão. Porque eu sinto que eu queria aprender sobre a cultura, queria perguntar, e às vezes eu me sentia limitada, assim, realmente, de ser espontânea, de chegar perguntando, eu tinha que estar sempre puxando o Google Tradutor. Por mais que eles são uns queridos, assim, eu me sentia mais inibida mesmo de tentar me aproximar pela dificuldade do inglês. Eu acho que eu adicionaria na sua lista, mas acho que talvez você não tenha ido, talvez por conta disso você não colocou, né? A China. Então, eu fui pra China. Eu acho a China pior que o Japão. Eu concordo com você do Japão. É muito mais difícil de se virar lá. Embora depois das Olimpíadas esteja um pouco mais tranquilo. Dessa última vez eu senti mais coragem, pelo menos, de fazer as coisas. Mesmo não sabendo, eu me virava e ia. Agora, a China é mais complicado. Acho que a China é um país que eu ainda me sinto muito tenso de ir fazer as coisas, porque dificilmente eles vão falar. Até que no Vietnã eles falam, tipo, eles se viram, principalmente onde a gente tá aqui como nômade. Uhum. Agora, a China, eu acho que de todos ainda é o pior, obviamente, né? Porque eles têm o idioma deles, eles têm a cultura deles, então até faz sentido, talvez eles não falarem tanto inglês. Mas acho que de todos, realmente, China pra mim, e concordo com você do Japão, que é mais complicado. E uma coisa que eu gosto muito é aprender as palavras locais, assim, tipo, obrigada, isso é gostoso, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, aqui eu acho muito bonitinho, aqui no Sri Lanka, quando você fala obrigada, é stuti. E aí você começa a se inserir um pouco mais, né, com os locais. Então, no Japão também, arigatou gozaimasu, as únicas palavras que eu conseguia falar. Na Tailândia, para você tirar um sorriso de um tailandês, assim, você comer uma comida que você gostou muito. Aroima, eles adoram. E eu lembro que eu gostei tanto do Vietnã, que eu morei uns 4 meses aí, eu aprendi a me apresentar em vietnamita. Então eu fico ali no Google Tradutor aprendendo algumas palavrinhas, assim, que fazem sentido, sabe? E acho que isso te ajuda também a se conectar com os locais e também a vivenciar algumas experiências
dentro da cultura do país. Caíse, eu quero saber uma coisa. Olha só, no nosso último episódio aqui nessa temporada, a gente vai falar de perrengues, né? Só que já queria te pedir se tu pode adiantar pra gente algum perrengue. Tu conta pra gente alguma história? Ai, sim, tem um perrengue que foi muito chato. Eu lembro que eu sentei e chorei, porque não tinha muita coisa que fazer. Foi quando eu perdi meu cartão, da Wise. Na Tailândia, quando você vai sacar dinheiro, a máquina ela demora um pouquinho para você devolver o cartão. E nessa, eu esqueci, peguei o dinheiro e saí andando. Só me dei conta tempos depois. E aí eu voltei correndo, a máquina acabou engolindo o cartão. E eu lembro que eu tinha dois cartões, um da Wise e outro da Nomad. Foi bem na época que a Nomad trocou de bandeira. Então, nenhum dos dois prestava. E eu passei 11 meses aqui na Ásia sem um cartão da Wise, aprendendo, por exemplo, a me virar. Então, eu lembro que eu pedia nos hotéis, assim, se eu podia pagar um pouco mais caro pelo meu cartão ou fazer uma transferência, e eles me davam em dinheiro local, em moeda local, ou usando a West Union, né? Aqui na Ásia é muito comum. Eu lembro que no Vietnã, a West Union me salvou muito. E eu sei que às vezes não compensava financeiramente, mas era o que eu tinha. E aí, só depois de 11 meses, eu encontrei uma amiga que estava vindo para Tailândia e me trouxe meu cartão. Mas foi um perrengue, principalmente no Japão, que eu ficava contando dinheirinho assim, porque era difícil ter essa questão do dinheiro local. Caramba, e tem alguns países aqui na Ásia que eles estão super modernos, né? Então, por exemplo, Singapura, eu nem uso dinheiro. Eu só uso cartão para tudo, Também. é tudo contactless. Tailândia é meio a meio, então tem lugares que aceitam, mas tem lugares que é só dinheiro. O Vietnã, eu Vietnã estou também. Vietnã, quase todo lugar eu passo o cartão. Às vezes eles cobram uma taxinha e tal, mas tá indo. Aí, obviamente, street food, essas coisas você tem que pagar com dinheiro. Mas, assim, no geral, eu tô bem surpreso com o Vietnã. O Vietnã tá bem moderno, tá, gente? Pra quem ainda tem aquela lembrança de Vietnã de guerra e não sei o quê, É. precário. Gente, não tem nada a ver. A Caís veio pra cá, ficou um tempão, a Sofia tá aqui, eu tô aqui. Eu tô adorando. A cidade que a gente tá aqui, inclusive, é super moderna, tem um monte de coisa legal, tipo, é É, super puta infra, né? mas, Fernando, isso eu fui pro sul do Vietnã, fiquei em Ho Chi Minh e Mui Né, e eu fui para um resort lá durante o ano novo, né? Tinha uma promoção, foi super barato para resort, e eles não aceitaram cartão. Eles não aceitaram. Então, assim, tem alguns lugares que não aceitaram cartão, e para nossa surpresa, então eu acho que Da Nang aceita mais cartão do que em outros lugares. Inclusive, aqui no Sri Lanka, até para pagar hotel, não aceita cartão. É, tem uma parte que, a parte mais superfaturada, assim, até onde tá a galera mais turistona, assim, lá aceita cartão. Mas na grande parte, assim, do país, tudo é dinheiro. Então você tem que ficar lá sacando. Tirando o Sri Lanka, que realmente eu senti essa dificuldade de ficar sempre sacando, os outros países também, assim, eu passava cartão, até gosto de ter aquele da Wise na Apple Pay, que ainda é mais fácil, para não ficar carregando o cartão, que depois que eu perdi eu fiquei com medo. E achei a Ásia também, como vocês, assim, muito bem estruturada para o turismo, para receber pessoas tecnológicas. A gente às vezes tem uma ideia de que a Ásia, assim, é tudo mato aqui do outro lado, né? Não consegue entender, tipo, que tem um carro legal, que tem um apartamento, um edifício legal. Então, acho que o cartão é bem aceito aqui na Ásia. Eu fico surpreso cada vez que eu volto pra cá. Cada vez que eu volto, realmente aceita mais. Óbvio que toda vez que eu chego no aeroporto de um país novo, eu saco um pouquinho de dinheiro, que geralmente você vai precisar na rua, inevitavelmente. E pode acontecer isso que a Sofia falou. Às vezes você vai pra algum lugar que não vai ter. E é importante você ter ali um Wise pra poder sacar. E, pra cobrir, inclusive, o que a Caís teve de problema, eu ando com 3 cartões. Então eu tenho Wise, eu tenho Nomad e eu tenho Revolut. Então, assim, se eu perder um, eu sempre tenho outro para pelo menos para cobrir isso. Então, se você vem para cá, inclusive, às vezes é legal. Tem alguns países, por exemplo, o Japão, que o Wise emitido no Brasil não funciona direito. O Wise europeu, que é o meu, ele funciona bem. Então tem algumas diferenças também, enfim. Então, assim, para evitar perrengue, venha com pelo menos uns 2 cartões. E assim, sempre saca um dinheirinho. Chegou no país novo, já saca um dinheiro, já coloca na carteira. E assim, deixa como dinheiro da emergência. Enquanto você estiver podendo usar o cartão, usa. Se por um acaso precisar usar dinheiro em espécie, talvez já use o dinheiro em espécie, né? Mas eu tenho ficado surpreso. Cada vez que eu venho para cá,
tem aceitado cada vez mais cartão, tem sido um pouco mais fácil, mais moderno de gerenciar. Eu acho que o Vietnã tá abrindo mais pro turismo, as pessoas estão conhecendo mais, porque sempre foi um país underrated, né? Que as pessoas não vinham, não davam valor, porque iam pra Indonésia e pra Tailândia. Então eu acho que o Vietnã está se colocando melhor no mercado, até porque a economia tá crescendo, né? Então, de repente essa questão, né, gente? E eu preciso confessar uma coisa pra vocês aqui. Eu já fui pra Hanoi, que é a capital do Vietnã, 2 vezes. E eu sempre odiei o Vietnã. Eu falava pra mim mesmo que eu nunca mais ia voltar pro Vietnã, porque eu odiava, não sei, uma experiência muito ruim que eu tive e não gostava do Vietnã. Aí eu vim pra Da Nang e quebrei a cara, gente. Eu tô adorando Da Nang. As pessoas são muito legais, a comida é boa, tem bastante infra, então assim, passa cartão, enfim. Eu tive uma mudança completa de perspectiva quanto ao Vietnã. E acho que isso é uma coisa interessante. É, às vezes a gente escuta sobre a Ásia, porque fulano de tal gostou de tal lugar, fulano de tal não gostou de tal lugar, e a gente vem com essas percepções. Ou a gente vê um documentário, ou a gente vê que, por exemplo, no Vietnã teve guerra. Porque no Vietnã tem guerra ainda, já acabou há mais de 40 anos. Porque Singapura é um lugar que deve ser mó pobre. Gente, Singapura é uma cidade mais rica do mundo, eu acho. Porque não sei o que, a Tailândia só come escorpião. Na verdade, quase ninguém, só turista burro que come escorpião lá. Tipo, as pessoas comem comida muito mais gostosa. Então, as pessoas têm uma percepção ruim, assim. E, às vezes, você vem pra cá e vem numa época ruim. Às vezes, você veio numa época ruim, com pessoas ruins, alguma coisa assim, você teve uma experiência ruim. Às vezes, vale a pena voltar. A Ásia, como um todo, você vai encontrar gente falando bem de todos os lugares da Ásia. Tipo, cada um teve uma experiência diferente, um lugar diferente, então vai mudando realmente. E acaba sendo legal, né? Então, não sei se a Caís já teve alguma experiência boa ou ruim, assim, antes da gente ir pros nossos finalmente aqui. Mas olha como que é questão de experiência e perspectiva. O Nando odiou Hanoi e eu morei em Hanoi e amei Hanoi. Então, se alguém me perguntasse sobre Hanoi e perguntasse pro Nando, ia ter opiniões diferentes. Por isso que eu falo, é importante você ir, você tirar suas opiniões, você entender o que você gosta, o que você não gosta e pronto, assim. Mas tudo é questão de você experienciar e pegar as opiniões que realmente te ajudam, mas não se limitar, sabe? Indo de encontro a tudo que a gente acabou de falar, vou fazer um bate-bola. Eu tenho algumas perguntas aqui que eu tô mó curioso. E eu gostaria que você respondesse qual país você mais gostou. Enfim, eu vou te fazendo as perguntas e você vai respondendo com os países. Se você vai, Tá. justifica rapidinho, tá? Lembrando, a gente acabou de falar. A gente tá falando aqui do nosso ponto de vista, da nossa experiência. Então vai ter lugares que a Cris vai falar que ela amou, você pode vir pra cá e você pode odiar. Ela vai falar que odiou e você vai vir pra cá e você vai adorar. Então, assim, é o ponto de vista dela, assim como eu tenho algumas opiniões diferentes da dela, mas eu acho legal a gente fazer essa brincadeira, porque, enfim, a gente tá falando de Ásia e tá falando de vários lugares. Então, assim, Caís, eu vou te perguntar, você me responde com o país, e se você quiser justificar, fique à vontade. Primeira Tá. pergunta. Qual que é o melhor país que a Caíse foi até agora? Vietnã, eu amo esse país. Olha só, nem era o país que eu mais gostava e ela ama. Algum motivo específico? Ai, pela cultura, por ser autêntico, principalmente a parte norte do Vietnã é o que eu mais gosto. E você consegue realmente entender como funciona o país e as pessoas são maravilhosas. Boa. Agora falando de nômade. Qual país a nômade gosta mais? Qual país você mais gostou como nômade? Gente, Tailândia. Tem uma estrutura muito boa, tem uma comunidade pra gente que tá chegando na Ásia, a gente chega sozinho. Então é fácil essa conexão, principalmente com brasileiros ou com outros nômades. Chiang Mai, Tailândia. E melhor comida até agora na Ásia? Indonésia. Eu adoro, tem um molho satay lá, que é um molhinho de amendoim, em tudo que eles colocam é gostoso. E os smoothie bowl também, eu adoro. Nossa, vocês sabem que eu falei no episódio anterior que eu comecei a fazer smoothie de banana com blueberry e eu comprei um liquidificador pra isso. Foi por causa de Bali. Lá em Bali eu tomava smoothie de banana com blueberry e depois eu acabei comprando um liquidificador pra poder fazer em casa. Melhores pessoas. Qual é o país que você acha que tem as melhores pessoas? Sri Lanka, onde eu estou agora, as pessoas são muito acolhedoras, é, são muito hospitaleiras, assim, elas querem falar com você, não por interesse, para querer te vender alguma coisa, mas para saber de onde você é, entender o seu país, então elas são muito curiosas, então eu amei as pessoas daqui, de todos os países da Ásia. E qual país você se sentiu mais segura? Japão, com certeza. É surreal, né? Eu também eu concordo porque é surreal a segurança lá. E qual foi o país com o maior choque cultural? Olha, Japão também. Eu sou latina, eu sou intensa, eu gosto de conexão com as pessoas, eu gosto de falar.
E no Japão eu senti muito essa dificuldade. Eu morei numa cidadezinha em Nara, que é bem interior. As ruas eram desertas, as pessoas nem me olhavam, eu dava bom dia, elas nem me respondiam, não sei se porque era o bom dia em inglês. Então foi um choque cultural bem grande pra mim, assim, então não sei. Nara, Colocaria o Japão. Nara me lembra Sparkling Sake. Eu lembro que eu fiz um tour numa fábrica de sake e eu fui lá tomar Sparkling Sake. E é a minha bebida favorita no Japão até hoje. Toda vez que eu piso no Japão, eu vou lá e compro sake com espumante, né? É muito bom, gente. Meu Deus do céu. E um dos melhores é feito em Nara, inclusive. Nunca Qual tomei. desses lugares você moraria por um ano ou mais? Olha, eu sei que parece doido, precipitado e ansioso, mas Sri Lanka, eu tô amando aqui. Ela tá apaixonada pelo Sri Lanka. E olha que eu tô aqui, acho que faz 3 semanas e eu já quero morar um ano aqui. Tava pensando nisso essa semana. Talvez, quem sabe, né? E de todos esses lugares que você foi, qual que você não acha que não precisaria mais voltar? Tipo, já dei o check-in, não preciso mais voltar. Desculpe aqueles que amam, mas Malásia é um país que eu não deu match, assim, não deu match. Não voltaria. Thaís, e depois eu vou falar contigo, porque o meu próximo destino é Malásia. Eu vou ficar um mês lá. Mas eu vou Nossa, pegar a tua perspectiva, aí eu falo com alguém que amou, junto tudo e vou. pegou a dica, Sofia? Eu acho que Malásia, ele é um país mais xoxo aqui. Porque ele é um país que fala inglês, e ele é um país que tem o islamismo como religião, ele é um país que, enfim, tem um monte de culturas misturadas, enfim, ele é bem misturado. Assim, eu acho que é uma ótima introdução para quem vem para cá pela primeira vez e para uma Kuala Lumpur, porque é uma cidade moderna, ao mesmo tempo tem street food, ao mesmo tempo fala inglês, ao mesmo tempo tem um choque cultural de ter várias coisas. Então, talvez seja um lugar interessante para quem está com medo de vir para a Ásia e quer começar. Mas não é o país mais legal do mundo mesmo. Tipo, a Malásia, ela é interessante. A comida até que é gostosa, mas não é realmente o país mais legal da Ásia, não. Agora, a última pergunta, e a mais importante, pra gente ver se a gente mantém a nossa amizade ou não. Sim. Bali, você ama ou você odeia? Nossa, difícil essa pergunta. Eu amo as ilhas de Bali. E eu odeio a parte, o Budi, o Uluwatu, a parte mais turistona de Bali. Então eu amo as ilhas Gili e as Nusas e só. Eu concordo com você. Eu fui e realmente eu tive uma decepção na ilha principal, né? Que é onde fica Denpasar e a ilha principal. Mas quando você sai, vai pra Dili, vai para os outros lugares, aí é muito legal. Então, aquela experiência, aquela ideia que as pessoas têm de Bali, gente, vocês não sabem o inferno que é aquele lugar. Tipo, o trânsito é ruim, tudo é longe, é muito enfim, é horrível. A ilha principal de Bali é horrível. Aí você sai de lá, aí vem a parte legal. Então, acho que muita gente que ama Bali ama porque ama a parte ao redor. Eu não sei, não sei se as pessoas realmente gostam da ilha principal. Eu não tenho tesão por conhecer Bali, assim como eu não tinha por Tailândia. Eu gosto de conhecer os países menos falados. Agora, ouvindo vocês falarem de Bali, de Indonésia, eu já tô assim, então tá confirmando a minha falta de tesão pela Indonésia. Mas, Sofia, eu tinha um preconceito e um medo de ir para Bali, por medo de me frustrar, por realmente não ter uma experiência legal. E aí foi quando eu parei, escutei amigos que foram, acho que eu escutei uns 4 amigos que foram, e tentei absorver o melhor. E por isso que eu tive uma experiência tão boa nas ilhas, porque eles falaram: olha, se quiser ir, passa tipo um dia em Uluwatu e já é o suficiente. Vá realmente aproveitar os seus dias nas ilhas. Então, escute seus amigos, entenda o que você quer do país, e aí sim, você vai para a experiência de acordo com aquilo que faz sentido para você, sabe? E antes da gente encerrar, teve. Assim, a gente sabe que a Ásia é gigante, então a gente não conseguiu nem falar de todos os países. Mas um país que fica aqui no Sudeste Asiático, perto da gente, e talvez vocês não tenham falado ainda, é as Filipinas. Filipinas é um país bem interessante. É um país que tem algumas regiões que são muito exploradas pelos nômades. Eu já fui para lá 2 vezes. E eu gostei bastante, tá? Filipinas é um país que também fala bastante inglês, porque eles já foram colônia americana. É um país que tem bastante vertente espanhola, porque eles também foram colonizados pelos espanhóis. Então, assim, é um país bem bizarro aqui na Ásia, porque ele é um país que gosta de basquetebol, fala inglês, as pessoas têm nomes em espanhol e eles são católicos. Então, assim, é tudo diferente, meio que tudo misturado da Ásia, mas é um lugar muito legal. Os filipinos são muito legais. A comida é gostosa, então é um lugar também interessante para se explorar. Assim, tem muito lugar, né? Então, e é uma coisa que realmente a gente tem que explorar e tem que ver se encaixa no nosso gosto. Tipo, tem lugares que a gente vai gostar, tem lugares que não vai, e assim vai, né? Acho que tem que ver provar com os próprios olhos, né? Acho que tem que ver o que se encaixa melhor e talvez fazer o que a Caíse fez, né? Converse com os amigos, converse com as pessoas, vê os dois lados, e aí você toma a sua decisão. Mas o que eu sempre sugiro é, vem e, sei lá, passa pelo menos 3 dias no lugar. Vai pra Bali e fica 3 dias. Se você não gostar, beleza, foi só 3 dias perdidos da sua vida. Se você gostar, você volta e fica mais tempo, enfim, vai se virando. E então, eu quero fazer uma última pergunta.
pra gente encerrar, então, o nosso episódio de hoje. E a pergunta é, né, um assunto que a gente também não cobriu hoje, então, que é sobre mala, né, sobre o que a gente carrega na mala. E eu te pergunto, Caíse, tu carrega alguma coisa diferente na tua mala? Porque, né, caso tu viaje com light, né, com pouca bagagem, muita bagagem, então, tu carrega só coisas necessárias ou tem alguma coisa inusitada, diferentona, bizarra? E pode contar pra gente? Eu fiquei pensando nessa pergunta, acho que a única coisa que eu carrego que é diferente é um abajur, porque como eu trabalho à noite, às vezes se eu pego um quarto com luz amarela, eu quero morrer, porque como que eu vou fazer as chamadas de vídeo com aquela luz amarela que o paciente quase não me enxerga? Então, realmente, eu investi em um abajur de qualidade e que ele tem um peso na mala, mas eu carrego e que não é tão simples assim para todo mundo. Olha, você tem um abajur, né? Mas um abajur, a palavra que tu usou, abajur, eu penso naquele abajur tradicional, assim, redondinho. Mas é aquele mesmo, é aquele mesmo. É aquele mesmo, pequenininho, só que eu só tirei a cúpulazinha, assim. É cúpula que fala o nome daquele negócio? Eu acho que é. Eu não sei. Eu só tirei aquela partezinha, mas ele é uma abajur, porque era o mais barato que eu encontrei e que se encaixava dentro da minha mochila. Inclusive a Ásia, gente, ela exige um certo minimalismo, porque as low cost vão te cobrar horrores de bagagem, vocês falaram no episódio anterior. Então, já aproveita que você que está no Brasil, que quer vir, já aprenda um pouco mais sobre minimalismo, faz alguns testes, porque a Ásia vai exigir isso de você. E tu, Fernando, tu tem mais alguma coisa pra nos contar? Porque todo episódio, Caíse, todo episódio o Fernando conta uma coisa que eu acho incrível, né? O que ele carrega nessa mala. Que mais tu tem, Fernando? Olha, aproveitando o nosso assunto inicial de Ano Novo Chinês, eu passei no início deste ano por Hong Kong e eu fui a um templo, que é o Templo da Prosperidade, e fiz todo um ritual lá com ouro e tudo mais. E no final você ganha um presente, que é um amuleto da prosperidade. Então agora eu ando com um amuleto de prosperidade. É tipo um barquinho, ele imita um barquinho de ouro, que é super famoso, que eles usam bastante, tradicionalmente eles usam bastante. E eu tenho agora esse amuleto, tipo, ele é super pequeno e tal, mas é uma coisa a mais que eu carrego. Assim, eu nem sou tão dessas coisas de superstição e tal, mas, pô, eu tava lá em Hong Kong, fiz todo o processo e ganhei o barquinho bonitinho que dá prosperidade. Estamos no ano novo, então, assim, ontem eu vi os fogos segurando ele, que é o que tem que fazer. Então eu tô aí, ó, segurando ele. E agora ele vai me seguir junto comigo nas viagens, né? Porque é meu Ah, amuleto da sorte nas próximas. legal, legal. Mas Nando, eu acompanho ele no Instagram e ele tem muita coisa diferente. Desculpa, mas eu invejo. Eu queria ter um projetor como ele tem. Eu sou o nômade acumulador. Eu já recebi esse rótulo, eu aceito e, enfim, é o que temos. Eu sou minimalista, eu boto tudo fora. Eu até, inclusive, às vezes, assim, eu vejo, eu acho que eu vou carregar. Não, não vou, aí me dá me baixa um santo na hora, eu não vou botar tudo fora. Eu não quero pagar excesso em bagagem. Então, eu sou minimalista. Financeiramente, só por causa disso. Bom, e para os ouvintes que estão ouvindo aqui, ó, se você tiver alguma coisa inusitada, manda um comentário pra gente no Instagram, manda lá no próprio YouTube, no Spotify, enfim, onde você estiver ouvindo a gente, é uma caixinha de comentário, manda aí pra gente. Se você quiser também, você pode mandar por e-mail pra gente, manda lá, podcast@denomadic.club, a gente vai ouvir, a gente vai dar risada aqui, vai comentar nos próximos episódios sobre as suas coisas inusitadas, suas experiências, sua experiência com Ásia. Lembrando, gente, que a gente falou aqui por quase uma hora, ou mais de uma hora sobre a Ásia, e a gente não falou quase nada se a gente for pensar, porque a Ásia é muito grande. A gente poderia fazer um episódio de cada país, né, Caíse? Porque assim, tem muita Sim. coisa legal se a gente for contar os detalhes de cada país. Mas a gente quis fazer um resumo aqui, e acho que é muito legal trazer alguém que já tá aqui há um ano e meio, já rodou um monte de lugar. E o mais legal, tipo, mulher, pra gente ter essa visão também da mulher, porque a gente sabe que a mulher sofre um pouquinho mais pra viajar pra alguns países. Então, ela falou que é muito mais seguro, muito mais tranquilo. Então, assim, se você é uma mulher viajando sozinha, talvez seja interessante. Muitas mulheres perguntam pra mim, tipo, a Ásia é segura? Então agora, tipo, eu tenho um podcast pra mostrar, inclusive. Eu não preciso nem dar a minha opinião, eu posso mostrar vocês falando que pode ser bem interessante. Que mais, Sofia? E aí, falando nisso, inclusive, eu quero fazer esse gancho. E lembram que eu falei com a Caíse sobre um perrengue? Então, ouvintes, se vocês têm algum perrengue, seja engraçado, seja sério, se tiver alguma história até sobre questão de comida ou de mulher, né? Alguma questão
alguma história que tenha acontecido por ser mulher em alguma viagem. Então, assim, se tem algum perrengue, conta pra gente, manda pra gente um áudio de até 1 minuto ou um texto contando pra gente, né? Não precisa ser sempre engraçado, pode ser alguma coisa séria pra fazer a gente refletir e discutir também, né? Então, no último episódio dessa temporada, a gente vai estar lendo os melhores comentários, a gente já tem algumas histórias que a gente selecionou, então manda pra gente alguma história, algum perrengue que a gente vai ler no último episódio. Isso aí. E o podcast ele tá hospedado no YouTube, ele tá no Spotify e ele também tá no Apple Podcast. E se você quiser saber todas as informações sobre ele, denomedic.club/podcast, então, todas as informações. Aqui na descrição do episódio vai ter os links para os nossos canais, vai ter o link para os nossos Instagrams, inclusive para o Instagram da nossa convidada, da Caíse. E com isso, eu já gostaria de me encaminhando para a nossa finalização, para o nosso encerramento. Queria te agradecer de coração, Caíse. E para você se despedir da galera, eu queria perguntar para você uma última perguntinha. E aí, quanto tempo mais você vai ficar na Ásia? Você vai se mudar para cá de vez? Já tem um prazo? Enfim, se você puder já ir se despedindo e contar essa curiosidade aí pra gente. Inclusive, a minha avó perguntou, quando que você volta? Eu falei, não tenho planos. Eu realmente não tenho planos, eu gosto muito daqui, mas realmente em algum momento vou ter que voltar para o Brasil e eu fico muito feliz em bater esse papo com vocês. Acho que são 3 pessoas que gostam muito da Ásia e realmente está dizendo o quanto que é seguro, o quanto que vai exigir um pouco de adaptação, mas que não promete nada, entrega muito, muita cultura, muita imersão, muitos aprendizados. Enquanto psicólogo, uma dica que eu dou, assim, já chega na Ásia com um pouquinho de autoconhecimento, traz um caderninho, faz as escritas terapêuticas, às vezes escrever ajuda a gente a organizar a mente para tudo que a gente vê aqui, que é novo, que é diferente e que às vezes pode transbordar dentro da gente alguns sentimentos que podem também ser novos. Então, essa é a minha dica e muito obrigada pela participação aqui e podem me chamar mais vezes que eu volto sempre, independente aonde eu estiver na Ásia, eu dou um jeito, como eu agora dei um jeito aqui no Sri Lanka, de bater um papo com vocês. Que legal, Caís. Eu tô muito feliz que tu tá aqui com a gente. Fiquei muito feliz. Quero continuar conversando contigo sobre questões culturais, principalmente. Então, ouvintes, se vocês estão interessados em saber mais sobre a Ásia, falem com a Caís ali no Instagram, né? Vocês vão achar o Instagram dela aqui na descrição. Caís, muito obrigada por ter aceitado esse nosso convite, por ter conversado um pouquinho com a gente sobre a Ásia. E é isso. Então, ouvintes, boas viagens e nos vemos no próximo episódio. Até mais. Até mais.